Bom, gente, como nós havíamos prometido, estamos gravando mais um vídeo falando sobre as Crônicas de Nárnia. Mas nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre Aslan. A relação de Aslan com Jesus de Nazaré. Aslan, que é um leão, retratado nos 7 livros das Crônicas de Nárnia. E Jesus, que também é retratado como o leão das Escrituras, o leão da tribo de Judá. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, ele aparece como o leão da tribo de Judá. Quando João vê e vê que havia um livro selado nas mãos de Deus e ninguém podia abrir o livro, João começa a chorar, um anjo aparece e diz: não chore, o leão da tribo de Judá é capaz de abrir o livro. Ele venceu para isso. Era Jesus. Era uma referência ao Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó está abençoando seu filho, Judá. E ele diz para Judá que Judá é um leãozinho, e deitado ninguém poderia atormentá-lo. Ele diz que o cetro fala do reinado, da realeza, não se arredará de Judá. É por isso que a linhagem real veio da tribo de Judá, e Jesus, descendente da tribo de Judá, de Jessé, de Davi. Aslan, ele é retratado nas Crônicas de Nárnia como o criador de Nárnia. Eu acredito que você já leu as Crônicas de Nárnia, e se você não leu, eu convido você a ler. Aslan, ele é o criador de Nárnia. Ele apresenta no decorrer do livro duas características muito importantes. Em determinado momento ele é muito forte, mas em determinado momento ele é fraco, frágil. Isso representa Jesus Cristo de Nazaré também, que como Deus é todo poderoso, onipresente, onisciente, está em todos os lugares. Mas como homem em sua humanidade, ele se tornou frágil. Como homem, limitado na natureza humana. Então ele foi açoitado, foi esbofeteado, humilhado. E Aslan também apresenta essas características no decorrer dos livros. Em determinado momento, todas as pessoas que se encontravam com Aslan, ela passava por dois sentimentos. O primeiro, um sentimento de terror, dava medo, mas também aquele sentimento de alegria, de felicidade. Ele causava esse sentimento nas pessoas, o que alguns gostam de chamar de luminoso, um sentimento luminoso. Aslan, ele tem poder, ele cria Nárnia. Mas Aslan também, ele se submete, no livro O Leão Feiticeiro, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, se submete aos poderes da feiticeira, porque se entregou voluntariamente para morrer por Nárnia. É interessante que quando alguém, uma determinada passagem das Crônicas de Nárnia, que fala sobre Aslan como um cordeiro, a viagem do peregrino da alvorada. Eles estão viajando e eles olham uma nuvem branca lá na frente, muito distante, alguém pergunta: o que é aquilo? E quando chegam perto eles veem que é um cordeiro, e o cordeiro estava assando peixes ali, igual no Evangelho de João, quando Jesus Cristo está assando peixe, que chama os discípulos para vir comer. Venha comer porque tem peixe aqui. E ele se encontra com Pedro e pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Porque Pedro havia negado ele 3 vezes. Então por 3 vezes ele pergunta se Pedro também o ama. Porque cada vez que Pedro negou, ele tinha uma palavra: você me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Aslan também estava assando peixes da mesma forma que Jesus. E ali ele diz: vem comer. E quando aquelas crianças começam a conversar com Aslan, perguntando com o cordeiro, sem saber que era Aslan, começa a conversar com o cordeiro. E eles perguntam: você sabe onde é o país de Aslan? E de repente, Aslan, aquele cordeiro, se transforma no próprio Aslan, que era o leão. E eles veem que é Aslan e ficam abismados. Aslan, o Senhor. O cordeiro fala da fragilidade, mas o leão fala da sua soberania, da sua força. É por isso que no livro de Apocalipse acontece a mesma coisa. Porque no capítulo 5 de Apocalipse, quando o anjo fala para João: olha, não chores, porque o leão da tribo de Judá está aqui e ele vai desatar os seus. Quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Porque Jesus é o leão, mas é o cordeiro. Como o cordeiro está falando da sua humanidade, sua natureza humana. Mas como o leão fala da sua divindade, do seu poder, sua soberania, porque o leão é o rei da selva. Aslan também é retratado assim. Como o cordeiro fala de Aslan, a sua natureza frágil, quando ele parece ser frágil demais. Mas quando ele se aparece como um leão mesmo, é o seu poder, a sua autoridade, o rei, o criador, o dominador. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode ir com ele. Sua vontade é soberana. Então é isso que é retratado. E aí uma passagem muito interessante é porque Lúcia começa a conversar com ele. E Lúcia fala: Aslan, como que nós vamos saber chegar no seu mundo? Ensina-nos o caminho para o seu país. Ele diz: olha, vocês precisam me conhecer no mundo de vocês. Vocês precisam me conhecer no seu mundo. Ela diz: mas você está no nosso mundo? Ele diz: sim, eu estou. Mas no seu mundo eu tenho outro nome. E você precisa me conhecer lá. Ele disse: por isso que eu trouxe vocês para cá. Para que vocês aprendessem mais de mim e pudessem me conhecer no mundo de vocês, pelo meu outro nome. Ela diz: mas como que nós vamos achar o caminho para chegar até você, até a sua terra? Ele diz: eu sou o construtor da ponte. Eu construo o caminho. Então é uma referência a Jesus Cristo,
que ele estava fazendo. Isso ele mesmo deixa claro. Nesse livro aqui, você vai perceber que existe uma citação do próprio Lewis. Ele diz para uma garotinha perguntou por uma carta: Lewis, quem que é, qual é o outro nome de Aslan? Qual é essa identidade de Aslan? E ele diz, olha, ele cita: quanto ao outro nome de Aslan, eu quero que você adivinhe. Já houve alguém neste mundo que, primeiro, chegou no tempo do Natal, segundo, disse ser o filho do grande imperador, entregou-se a si mesmo por causa da falha de outra pessoa para ser zombado, morto por pessoas ímpias, e voltou à vida, ou seja, ressuscitou. Refere-se algumas vezes como cordeiro. Você tem a certeza que você não sabe mesmo o nome dessa pessoa em outro mundo? Ele está fazendo uma referência clara a Jesus. Ele mesmo também disse em um outro livro, esse aqui, que você vai ver aqui agora, numa citação, que Aslan era Jesus. É uma referência a Jesus. Olha o que ele diz. Que, na realidade, entretanto, ele, Aslan, é uma invenção na tentativa de responder à pergunta imaginária: como Cristo seria se realmente houvesse um mundo como Nárnia? E ele escolhesse encarnar, morrer e ressuscitar, como já fez no nosso mundo. Então o que Lewis está fazendo aqui é introduzindo como Aslan, se Aslan fosse o Jesus de Nárnia. Ele é o Jesus de Nárnia porque ele vai morrer por Nárnia. Ele vai dar a sua vida por ela. Ele vai redimir. Há o aspecto da redenção. E Aslan também é aquele que sustenta. É por isso que no livro de Hebreus há uma passagem no capítulo 1 que fala que ele sustenta todas as coisas. O próprio Jesus. Porque Jesus é o Criador, o mantenedor, aquele que entregou a sua vida pela sua criação. Nárnia também tem esse mesmo aspecto. Uma coisa interessante que nós podemos notar aqui é que há em Nárnia, quando Nárnia está sendo dominada pelo reino do mal, Nárnia não queria ficar dominada pelo reino do mal. Ela queria se livrar daquilo, queria se livrar do reino do mal para poder viver um reino de paz, de alegria, que só poderia ser instaurado por Aslan, quando Aslan viesse governar, porque Aslan é o filho do imperador Dalemar, um leão não domesticado, um leão que tinha todo o poder, e quando ele chegasse resolveria todos os problemas. O castor disse: quando ele chegar, o mal vai ser dissipado, simplesmente com o som da sua voz, porque ele tem poder. Nós agradecemos vocês que estão acessando esse vídeo, assistindo, e procure outros vídeos, porque nós vamos gravar vídeos falando mais sobre esse assunto. Vai lendo o livro As Crônicas de Nárnia e assistindo os nossos vídeos, e você vai ter um grande aprendizado e nós vamos crescer juntos no conhecimento. Aguardamos vocês no próximo vídeo. Obrigado.